Se você é um policial militar, um servidor da área da segurança pública e deseja conhecer mais sobre a licença prêmio, principalmente se você não usufruiu dela e agora deseja convertê-la em pecúnia, ou seja, em dinheiro, então esse vídeo é para você. Eu vou explicar tudo com muito detalhe, do início até o fim, como que você consegue converter e resgatar esse dinheiro que é seu por direito. Eu me chamo Guilherme Jacob, eu sou advogado especialista há mais de 8 anos. Eu atuo em várias situações em prol de servidores públicos e também temos outras áreas do direito aqui no meu escritório, no qual fica fisicamente em Joinville, Santa Catarina, mas independentemente de onde você resida, a gente consegue atuar de maneira totalmente online. Haja vista que a OAB ela é nacional e a legislação também, então ela vale para todo o território brasileiro, tá? Vamos começar então as explicações. Eu vou tentar ser o mais objetivo e didático possível, trazendo as informações pertinentes, aquilo que você realmente precisa saber, caso você tenha interesse em entrar em contato conosco, nos contratar para ingressar com essa ação judicial, para transformar essa licença prêmio que você não usufruiu em dinheiro. Então vamos lá. A conversão de licença prêmio em pecúnia para servidores públicos é justamente esse o grande motivo desse vídeo. Haja vista que temos vários processos já em andamento ou outros já concluídos e no qual recebemos os valores em prol dos servidores. Então, de uma maneira bem didática aqui para você e resumida, como que funciona esse processo? Você entra em contato conosco pelo nosso WhatsApp, nós avaliamos e verificamos quais seriam os períodos aquisitivos, por exemplo, o período de 2012 até 2017, onde você tinha lá três meses, né, de licença prêmio e você não usufruiu. Por algum motivo você continuou trabalhando e não gozou desse benefício que é seu por direito. Consequentemente, nós conseguimos pegar esses 3 meses, ou seja, 90 dias de licença não gozadas, iremos elaborar os cálculos e para isso o advogado não elabora esses cálculos, quem faz é um perito e nós temos esse perito aqui no escritório, que é uma contadora. Ela faz a análise desse período aquisitivo, elabora os cálculos e, com base nesses cálculos, nós ingressamos com essa ação judicial. E a depender, né, do seu soldo, da sua renda bruta, estaremos falando de um valor de causa de 40 mil, 60 mil reais, ou até mesmo como recentemente conseguimos, em prol de um policial penal aqui de Santa Catarina, uma sentença de quase 120 mil reais em prol desse policial. Tá? E como que funciona esse processo? O risco financeiro para você é zero, porque nós não iremos cobrar honorários iniciais, apenas ao final do processo uma porcentagem e em caso de êxito. E o interessante é que você também não paga qualquer custa, né, para dar início nesse processo em relação ao fórum, em relação à justiça, porque ele corre esse processo no Juizado Especial da Fazenda Pública. Então não tem custas iniciais. Então é uma ação muito interessante, traz grandes benefícios para você que é militar, principalmente se você está precisando de dinheiro, né? E sem dúvidas todo mundo precisa de dinheiro, até para trazer uma qualidade de vida melhor para si e para sua família. Então é para isso que nós aqui da Jacob Advocacia estamos à disposição, perdão, para trazer uma qualidade de vida melhor para você. Então vamos lá. Sobre essa questão da conversão da licença em pecúnia, nós temos alguns pontos que precisamos estar tratando, tá? Talvez eu olhe um pouco aqui para a direita, porque como eu estou usando duas telas para gravar esse vídeo, o slide aparece para mim aqui na tela à direita, tá? Então, o que é a licença prêmio? A licença prêmio é um benefício concedido ao servidor público após a cada período de 5 anos de serviço ininterrupto ou, né, conforme a legislação local específica, mas geralmente tem sido dessa maneira. Então, a cada quinquênio trabalhado, o servidor adquire o direito a 3 meses de licença remunerada. Então, que pode ser usufruída, né, em determinadas circunstâncias ou convertida em dinheiro através dessa ação judicial. E esse direito, então, ele representa um reconhecimento pelo tempo de serviço prestado e constitui uma vantagem incorporada ao patrimônio jurídico do servidor, ou seja, do seu patrimônio, que é como eu falei agora há pouco, o objetivo é trazer dinheiro para você, né, para garantir a sua subsistência e uma qualidade de vida melhor para você e sua família. Dá para que você consiga trocar de carro, fazer aquela viagem em família que você tanto desejou, né?
haja vista que geralmente são valores altos dessas indenizações que você tem a receber por parte da fazenda. E a licença prêmio, ela é adquirida automaticamente, então, após o cumprimento do período aquisitivo, independentemente de requerimento formal por parte do servidor. E esse reconhecimento do direito à conversão em pecúnia, ele tem alguns pontos em relação se você é aposentado ou se você ainda está na ativa, né? Por exemplo, se você ainda está na reserva ou se você ainda continua trabalhando. Então, para servidores públicos aposentados, esse direito já é consolidado, a conversão da licença prêmio não usufruída em pecúnia, com base na última remuneração integral. Então, com base no seu último soldo, nós elaboramos esses cálculos e conseguimos a conversão da licença prêmio em pecúnia através da ação judicial. Então, é um fundamento na vedação ao enriquecimento ilícito da administração e no respeito ao direito adquirido do servidor. Então, o Estado, a administração pública, ele não pode ter um locupletamento em relação a uma verba que é sua, né? Que é justamente a pecúnia, que é a conversão dessa licença em dinheiro. Justamente porque você não usufruiu daqueles 3 meses de licença, enfim, você tem os seus motivos por não ter usufruído, né? Mas isso independe. O que importa aqui para nós e para essa tese já validada é que a gente tem o interesse de transformar a licença em pecúnia e você tem esse direito. Ainda para servidores exonerados, mesmo o direito garantido aos servidores que se desligaram voluntariamente do serviço público. Então, se você foi exonerado ou você se desligou para ir para outro concurso público, né, não importa. Né? Se você conseguiu garantir, né, os requisitos da legislação a cada quinquênio, esses 3 meses, você tem direito também à conversão da licença em pecúnia. E o mesmo vale para servidores falecidos. Então, se você é o parente, né, de algum servidor público falecido, é importante você saber que esse direito é transmissível aos herdeiros legais, que podem então requerer a conversão em pecúnia das licenças não usufruídas pelo servidor falecido. Essa informação é importantíssima e poucos advogados sabem ou falam, né, instruem isso aos servidores públicos. Então, continuando aqui, né, a jurisprudência brasileira ela tem reconhecido de maneira nacional esse direito, e não somente num tribunal ou outro, mas sim em todos os estados brasileiros, esse direito, né, essa possibilidade da conversão da licença em pecúnia. Continuando sobre o prazo prescricional e aspectos legais. Isso aqui é muito importante, porque vez ou outra tem servidores públicos que entram em contato conosco no nosso WhatsApp e eles ficam na dúvida se ainda possuem direito de ingressar com essa ação judicial. Agora, em relação ao seu direito, né, a sua possibilidade de ingressar com esse processo, a gente precisa ter em mente se você ainda está na ativa ou se você já aposentou, né, se você já está na reserva, porque tem alguns marcos iniciais. Por exemplo, aqui da primeira tabela, né, temos esse marco inicial da contagem no prazo prescricional que inicia-se na data da aposentadoria ou exoneração do servidor. E para isso nós temos o tema 516 do STJ, bem como a súmula 85 do STJ, que é um entendimento já consolidado. Então, se você entrou para a reserva, né, ou seja, se aposentou, ou ainda você está exonerado do seu cargo, a partir daquela data você tem até 5 anos para cobrar judicialmente a conversão da licença prêmio em pecúnia. E outro ponto também é a questão do prazo do servidor ou seus herdeiros, né, ingressarem com essa ação. Então, se você, né, é parente, um herdeiro legal de algum servidor público que acabou infelizmente falecendo, você tem também até 5 anos para ingressar com essa ação judicial. Então, seguindo, como que funciona a base de cálculo para conversão, tá? Para essa conversão da licença prêmio em pecúnia? É justamente o vencimento básico do cargo, vantagens permanentes incorporadas, adicionais de caráter permanente e gratificações permanentes, tá? E o importante é que verbas transitórias, né, como auxílios e gratificações temporárias, elas são excluídas do cálculo conforme um entendimento já consolidado por parte dos nossos tribunais. Essa parte de base de cálculo para conversão em pecúnia da licença prêmio, sinceramente você não precisa se preocupar. Como eu mencionei no início desse vídeo,
nós temos uma contadora que fará essa perícia, fará o levantamento de todas as informações acerca das suas remunerações, gratificações, vencimentos básicos do seu cargo, enfim. Ela quem ficará responsável por essa análise, por essa perícia e, consequentemente, nos trará o valor da causa, porque lá no processo a gente precisa trazer o mais esmiuçado possível ao juiz, para que a gente consiga uma sentença procedente o quanto antes. E até um ponto que eu acabei não falando no início desse vídeo é que costuma ser um processo muito rápido, muito célere. Haja vista que o próprio Juizado Especial da Fazenda Pública ele tem por si só, né, como natureza, o princípio da celeridade. Então costuma ser processos rápidos, 3, 6 meses até termos uma sentença e, consequentemente, o cumprimento dessa sentença, ou seja, o levantamento do RPV, que é uma requisição de pequeno valor, onde você recebe a sua porcentagem diretamente na sua conta corrente e nós aqui do escritório recebemos a nossa parte diretamente na nossa conta aqui do escritório. Isso é importante até para ninguém ter qualquer problema com a Receita Federal, tá bom? Então, continuando, sobre o requerimento administrativo, é necessário? Essa é uma pergunta que geralmente o servidor também nos faz aqui no nosso WhatsApp. E não é necessário. Tá sendo bem objetivo para você. Não é necessário você ter feito um requerimento administrativo de maneira prévia. Independentemente desse requerimento, nós já conseguimos ingressar com a ação judicial, independentemente se você já é aposentado, se você ainda está na ativa ou se você é um herdeiro legal, tá? Então, servidores na ativa tem uma situação especial, sim. Tem alguns órgãos públicos onde os policiais militares da ativa tentam fazer o requerimento de maneira administrativa dessa conversão da licença-prêmio em pecúnia e não conseguem, porque eles comentam, né, o responsável lá da fazenda, de onde você trabalha, que ele fala que você não consegue essa conversão porque você ainda está nativa, porque você ainda está trabalhando. Mas essa é uma exigência totalmente arbitrária e ilegal que nós conseguimos judicialmente comprovar que sim, é possível converter essa licença-prêmio em pecúnia, independentemente se você já é aposentado ou se você ainda está nativa, se você ainda está trabalhando. Então, isso independe para a justiça. Talvez você tenha essa barreira no administrativo, mas como eu falei, eis a importância de você contratar um advogado, de você contar com o nosso apoio aqui através da Jacob Advocacia, que a gente consegue resolver judicialmente, tá? Agora, em relação a dificuldades, vou me esconder um pouquinho aqui da tela, tá? Para que você consiga ler o que consta aqui no slide. Então, temos algumas dificuldades no reconhecimento administrativo, que seria alguns pontos levantados, né, por parte da Fazenda Pública para o não fornecimento dessa licença-prêmio convertida em pecúnia de forma administrativa, através de um requerimento. Por isso, a importância de judicializar o quanto antes, que seria uma das teses deles, né, alguns dos argumentos levantados por eles, seria restrições orçamentárias, né, que a administração frequentemente nega pedidos alegando indisponibilidade de recursos financeiros, mesmo quando o direito é claro. O outro ponto seria a legislação restritiva. Tem municípios e estados que podem editar leis posteriores limitando o pagamento, mas a jurisprudência já é pacífica e ela protege esse direito adquirido antes dessa nova norma, ou seja, os tribunais, a justiça já reconhece que sim, é um direito seu, é um direito adquirido, você consegue converter a licença em pecúnia, em dinheiro. Tá? E tem algumas lacunas também legislativas, né? Ausência de legislação expressa sobre a conversão em pecúnia, que pode ser usada como justificativa para negativas, exigindo intervenção judicial. Por isso, eu não recomendo que você faça um requerimento administrativo e aguarde, porque em muitos dos casos, de fato, eles levarão meses, anos para analisar o seu requerimento para ao final ainda negar. Então, o recomendável é entrar em contato conosco o quanto antes e ingressarmos o quanto antes com essa ação judicial. E outro ponto também, eles vão divergir nos cálculos. Você tem 3 meses, às vezes 150 dias, enfim, mais dias de licença-prêmio não usufruídas e vão contabilizar apenas 30 dias. Acontece muito isso na prática. Então, você vai conseguir resguardar esse seu direito através dessa ação judicial também. Então, quais são os benefícios dessa ação judicial? São vários, né? Já expostos aqui para você. O risco financeiro é zero, você só tem a ganhar com isso.
né? O trabalho é todo nosso, o risco é todo nosso. E o benefício, um deles, é o reconhecimento integral. Como eu falei agora há pouco para você, administrativamente, muito provavelmente ou vão negar ou reconhecer apenas um mês de licença, mas a gente consegue um reconhecimento integral de forma judicial. Então, decisão judicial clara e definitiva sobre direito à conversão em pecúnia e a base de cálculo garantida conforme jurisprudência, que seria vencimento mais vantagens permanentes, onde a nossa contadora vai elaborar essa perícia e os cálculos e entregar tudo detalhado ao magistrado. A correção em juros, então valores atualizados pelo IPCA e acrescidos de juros conforme taxa Selic, isso aqui é muito importante também, porque pelo cálculo normal, vamos supor, daria 25 mil para você receber. Só que após essa correção em juros, né, que seria a correção monetária, você tem 32, 33 mil. Então é importante essa perícia, esse cálculo inicial. E ainda tem a possibilidade de gratuidade judicial para servidores que comprovem insuficiência de recurso. Isso aqui eu até trouxe no slide, mas sendo muito transparente com você, o risco é zero, porque o processo ele se dará no Juizado Especial da Fazenda Pública, não tem custas iniciais. A lei ela é muito clara em relação a isso. Então não se preocupe sobre você arcar com custos iniciais. Basta você nos contratar que a gente cuida de tudo, não tem honorário inicial também. E ainda tem a questão do benefício da segurança jurídica, né? Decisão judicial com força executiva, garantindo o pagamento via RPV ou precatório, como eu falei para você, que seria uma requisição de pequeno valor e você recebe na sua conta a sua parte e nós recebemos a nossa aqui na conta do escritório. Então já temos vários precedentes consolidados que aumentam e muito a probabilidade de êxito. Dá até vontade de falar que essa tese aqui é causa-ganha, mas não vou falar isso porque é proibido pelo Código de Ética da OAB. Então, um resumo prático aqui para você, né? Quem tem direito e como proceder. Então, 5 anos para aquisição. A cada 5 anos de serviço ininterrupto, o servidor adquire direito a 3 meses de licença-prêmio. E temos a questão da prescrição, né? O prazo prescricional é de 5 anos, contados a partir da data da aposentadoria ou da exoneração. Isso aqui é muito importante. Então, se você se aposentou nos últimos 5 anos, por favor, ingresse com essa ação quanto antes, senão você vai perder o seu direito de conseguir converter essas licenças em pecúnias. É a mesma coisa que você deixar para o Estado 30 mil, 60 mil reais. É muito dinheiro que deveria estar na sua conta corrente e não do Estado. Tá? Então, por favor, entre com essa ação o quanto antes. Seja aqui comigo ou com outro escritório de advocacia, mas garanta esse direito que é seu. Você usou a farda, você protegeu a nós, você protegeu a população por muitos anos. Então é um direito seu, é o mínimo que o Estado deve fazer, é pagar você corretamente. Tá? E assim a gente garante o valor integral 100% através dessa ação judicial. Tá? E aqui nós então encerramos esse vídeo, onde eu procurei esmiuçar de uma maneira didática, prática e muito completa, né, sobre como funciona essa conversão da licença-prêmio em pecúnia, que é uma dúvida de muitos servidores públicos. E, novamente, faça valer o seu direito. Entre com essa ação judicial o quanto antes, porque é um direito seu, é muito dinheiro para você deixar para o Estado. Qualquer dúvida que você tenha, fique muito à vontade para enviar a sua dúvida aqui nos comentários. Aproveite também para nos seguir, para curtir esse vídeo, para compartilhar com os demais colegas de farda, os demais colegas de onde você trabalha, que podem precisar dessas orientações para ingressar com a ação judicial. E se você já tem um advogado também que ingressou com essa ação, envie esse vídeo para ele. Talvez lhe ajude com alguma dúvida ou dificuldade que ele possa vir a ter no processo que ele já protocolou para você. Então fique muito à vontade para entrar em contato conosco e também para contar com o auxílio aqui da Jacob Advocacia.